Meu marido reuniu a família inteira para anunciar o nosso divórcio. E eu anunciei que acabei de comprar a empresa dele. Tudo na mesma noite, no mesmo palco, na frente da mãe dele, dos irmãos, dos sócios e da amante. Eu sorri calmamente. Ele ficou pálido, com os olhos arregalados. Alguns aplaudiram, outros ficaram em choque. Mas eu só pensei, era isso ou deixar ele continuar me tratando como invisível? Escolhi brilhar. Me chamo Isabel Monteiro. Tenho 37 anos e fui casada por 12 com Lucas Oliveira, dono da Oliveira Incorporadora, uma das empresas mais tradicionais do setor imobiliário. Conheci o Lucas na faculdade de administração. Ele era carismático, popular. Eu era focada, determinada. Logo viramos casal. Juntei minhas economias para abrir a primeira filial com ele. Trabalhei dia e noite para colocar aquela empresa de pé. E quando ela decolou, ele começou a agir como se tivesse feito tudo sozinho. Durante anos, ouvi que eu era a mulher por trás do sucesso dele. Só que o problema é que eu não queria estar atrás de ninguém. Eu queria estar ao lado, mas Lucas não suportava dividir o palco. No início, ele me consultava nas decisões, me envolvia nas reuniões, valorizava minhas ideias. Depois, fui sendo deixada de lado. Deixa que eu resolvo, amor, ele dizia. Mas não era amor, era controle. E pior, era desprezo, disfarçado de proteção. Foi aí que vieram as traições, pequenas no começo, flertes em eventos, mensagens no celular, desculpas vazias. E então surgiu a Sofia, jovem, ambiciosa, assistente pessoal dele. Começou trazendo café, terminou levando ele para o apartamento novo que eu descobri no extrato bancário. Ele achava que eu não sabia, que eu era burra, que eu ia aceitar. Mas enquanto ele construía a próxima vida dele, eu construía o meu contra-ataque. O jantar de aniversário da empresa no Copacabana Palace era o momento perfeito. Todos os Oliveira estavam lá, inclusive investidores e membros do conselho. Ele subiu ao palco com a Sofia ao lado e fez o tal anúncio. Disse que nosso casamento tinha acabado, que estávamos em paz e que ele estava iniciando uma nova fase pessoal e profissional. Pediu uma salva de palmas. Alguns aplaudiram sem entender, outros se entreolharam desconfortáveis. Eu só me levantei com calma e fui até o palco. Peguei o microfone e sorri. Já que é uma noite de anúncios, também tenho um. Enquanto meu marido montava um novo apartamento, eu estava montando uma nova sociedade. Hoje, oficialmente, me tornei a maior acionista da Oliveira Incorporadora. A partir de agora, quem manda nessa empresa sou eu. O silêncio que tomou o salão foi quase poético. Sofia abaixou a cabeça. Lucas ficou imóvel, e eu finalizei com uma frase que ensaiei por meses. Às vezes, quem parece que perdeu só está esperando o melhor momento para vencer. Lucas tentou rir. Disse que eu estava exagerando, que aquilo era algum tipo de brincadeira, mas eu entreguei os documentos nas mãos de 2 diretores do conselho que estavam sentados, na primeira fila. Eles olharam, confirmaram as assinaturas, os registros da bolsa, tudo. A reação deles foi imediata. Se levantaram e me chamaram de Doutora Isabel. Ali a ficha caiu. Meu ex-marido percebeu que não era uma encenação, era a realidade. E a nova realidade dele era me ver no comando. Sofia, a amante, puxou ele pelo braço, tentando levá-lo para fora, mas ele não saiu. Não podia sair. Aquela noite era para ser a consagração dele como se definitivo. E agora ele era só mais um funcionário subordinado à ex-mulher. Eu olhei para ele, ainda segurando o microfone, e disse: Você quis me tirar da sua vida, Lucas. E conseguiu. Só esqueceu de me tirar da empresa antes. Um dos convidados engasgou com o vinho de tanto rir. Eu continuei firme, sem abaixar o olhar. A mãe dele, Dona Clara, se aproximou furiosa. Você destruiu essa família? Ela gritou. Não, Dona Clara, respondi. Quem destruiu a família foi o seu filho. Eu só garanti que ele não destruísse a empresa também. Ela me olhou como se quisesse me bater, mas recuou ao ver os seguranças do evento se aproximando discretamente. Eu não queria briga, eu queria respeito. E naquela noite, depois de anos, eu estava tendo. Cada olhar de admiração, cada silêncio constrangido, era prova de que meu plano tinha dado certo. O jantar continuou como se fosse outro evento. Os músicos tocaram algo mais calmo. Os garçons serviram o prato principal, mas ninguém prestava atenção. Todos só olhavam para mim. Alguns vieram me cumprimentar. Outros cochichavam entre si.
Lucas ficou num canto mudo, enquanto Sofia mexia no celular com os olhos marejados. Aquela cena era tudo que eu imaginei durante as noites sem dormir, mas ao mesmo tempo eu sentia algo maior: poder. E não o tipo de poder que se impõe, mas o que se conquista com inteligência. Quando voltei para minha mesa, um dos diretores da empresa me chamou para conversar. Ele disse: Isabel, essa foi a jogada mais ousada que já vi no mundo dos negócios. Se quiser, amanhã mesmo começamos a transição. O mercado vai adorar essa mudança. Eu agradeci com um sorriso e respondi: não quero só transição, quero transformação. Porque agora que eu tinha chegado no topo, eu não ia repetir os erros de quem só pensava em aparência. Eu ia mudar tudo. E isso incluía até o sobrenome da empresa. Antes de sair do salão, dei uma última olhada para trás. Lucas estava sentado sozinho, olhando para o chão. Pela primeira vez, ele estava no lugar que costumava me deixar: invisível. Engraçado como o mundo gira. Quem achava que mandava em tudo agora nem conseguia encarar o próprio reflexo no vidro. Saí dali com a cabeça erguida. A noite não tinha sido fácil, mas tinha sido necessária. E o que viria depois seria ainda mais forte. Na manhã seguinte, acordei com meu celular lotado de mensagens. Tinha gente da imprensa, colegas antigos da faculdade, acionistas da empresa e até um repórter querendo exclusividade. Mas a notificação que mais me chamou a atenção foi uma reunião de emergência marcada por Lucas com alguns diretores da Oliveira Incorporadora. Ele estava tentando reagir, claro, mas era tarde. Eu já tinha os votos do conselho, os documentos oficiais e, acima de tudo, a confiança do mercado. Mesmo assim, eu sabia que ele não ia aceitar a derrota tão fácil. Cheguei na sede da empresa antes das 9. Já tinha um novo crachá com meu nome e o título de presidente executiva. As recepcionistas, que antes quase me ignoravam quando eu ia visitar o Lucas, agora se levantaram para me cumprimentar com um sorriso nervoso. O clima no prédio era de tensão. Os funcionários cochichavam pelos corredores. Era como se todos sentissem que estavam prestes a viver uma nova era. Entrei na sala principal da diretoria com passos firmes. Lucas já estava lá de pé, com cara de quem não dormiu nada. Você não pode fazer isso, ele começou. Você não sabe o que está fazendo. Vai acabar com tudo o que construímos. Eu ri, não de deboche, mas de alívio. Engraçado ouvir isso. De você, Lucas. Porque quando você me traía, me tirava das reuniões e fingia que eu não existia, você também estava destruindo o que a gente construiu. Ele tentou dizer que era diferente, que era pessoal, mas eu nunca separei o pessoal do profissional. Eu era parte dos dois. E agora sou a líder dos dois. A reunião durou pouco. Fui clara. Ele estava fora da presidência, mas podia manter um cargo simbólico se ficasse em silêncio. 2 dias depois, lancei meu primeiro comunicado oficial como CEO da Oliveira. Comecei anunciando uma auditoria interna. Todo mundo sabia que havia falhas escondidas debaixo dos tapetes luxuosos da empresa, inclusive contratos suspeitos assinados por Lucas e Sofia em nome da incorporadora. Fiz questão de citar no texto que a nova gestão seria guiada por transparência, eficiência e respeito. Isso ecoou forte. Em menos de 24 horas, 3 investidores que estavam quase saindo voltaram atrás e reafirmaram apoio à empresa. Na semana seguinte, fui chamada para um evento do setor imobiliário em São Paulo. Era uma conferência com empresários de peso, gente que sempre me viu como a esposa do Lucas, mas dessa vez fui convidada como palestrante principal. Levei um discurso simples, direto, e com uma frase que virou manchete no dia seguinte: não é vingança, é liderança. A reação foi explosiva. Recebi mensagens de mulheres, executivos, até concorrentes, muitos dizendo que eu era inspiração, mas também sabiam que toda ascensão tem inimigos, e os meus estavam só começando a se mexer. Lucas não demorou para reagir. Entrou com pedido formal para anular a venda das ações que eu comprei, alegando que houve manipulação emocional. Disse que eu tirei proveito da confiança da família para assumir o controle. Foi aí que minha advogada, Carla Ribeiro, uma das melhores do país, respondeu com outra ação. Apresentamos provas de desvio de verbas internas feitas por ele nos últimos 18 meses, incluindo pagamentos a empresas fantasmas e depósitos em contas ligadas a Sofia. A bomba estava armada e prestes a explodir.
A notícia do processo caiu como uma bomba no mercado. Sites de negócios, colunas sociais, até programas de televisão começaram a comentar. O divórcio mais falado do ano agora virava também um escândalo corporativo, mas eu estava preparada. Durante anos, Lucas me acusava de ser fria, calculista, metódica demais. E foi exatamente isso que salvou a empresa dele, dele mesmo. Meus advogados soltaram um comunicado oficial com provas concretas das irregularidades e avisaram que mais viria se ele não recuasse. Sofia sumiu da mídia, pediu demissão da empresa assim que as investigações começaram, mas já era tarde. Uma das empresas usadas para desviar dinheiro estava no nome da irmã dela. Isso ligava diretamente os dois ao esquema. A justiça começou a investigar, e mesmo que ele tivesse bons advogados, a reputação de Lucas já estava em frangalhos. Amigos de longa data pararam de atender o telefone. Convites sumiram. Ele, que adorava holofotes, agora se escondia até para ir ao mercado. Enquanto isso, eu me concentrei no que importava: reconstruir a empresa por dentro. Chamei ex-funcionários que haviam sido demitidos injustamente. Promovi mulheres que eram ignoradas nas reuniões. Reduzi salários de diretores milionários e aumentei os bônus da base. Comecei uma campanha interna com o lema Oliveira com propósito. Os corredores voltaram a ter vida. O clima melhorou. Pela primeira vez, muita gente se sentia parte de algo real. E mais importante, respeitado. A mídia começou a mudar o tom. Antes eu era a esposa traída que deu o troco. Agora era a executiva que virou o jogo e salvou uma gigante da falência moral. Uma revista me chamou de a leoa do imobiliário, e a matéria viralizou. Fui convidada para falar em uma universidade, e quando subi ao palco, aplaudida de pé, eu pensei: tudo que ele tentou apagar em mim agora brilha mais do que nunca. Mas no fundo, eu sabia que Lucas não tinha recuado. Ele estava apenas esperando o momento certo para atacar. Esse momento chegou numa manhã de terça-feira. Recebi um e-mail anônimo com vídeos e áudios de uma reunião feita entre Lucas, 2 ex-diretores e um político influente. Eles estavam tentando sabotar uma das maiores obras da empresa, um condomínio popular que eu tinha aprovado para famílias de baixa renda. Queriam travar o projeto, inventar problemas com alvarás e criar um escândalo para me derrubar. O plano era me acusar de má gestão e colocar alguém da confiança dele no meu lugar. Era sujo, mas eu já esperava algo assim. Eu sorri, não de raiva, mas de certeza. Peguei aquele material, entreguei direto à delegada do caso e marquei uma coletiva de imprensa. Na mesma tarde, subi no palco do auditório da empresa e olhei para todos os funcionários. Não vai haver silêncio desta vez. Eles querem sabotar não só o meu nome, mas o trabalho de todos vocês. Mas eu prometo, se tentarem me derrubar, vão cair primeiro. Os aplausos foram espontâneos. Era isso que Lucas nunca entendeu. Sozinha eu era forte, mas agora eu não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, na coletiva, minha equipe de comunicação mal dava conta das mensagens. Os funcionários estavam motivados, os clientes enviavam apoio e até sócios de Lucas começaram a me procurar. Um deles, o Pedro Santos, me ligou direto. Ele era ex-diretor financeiro da Oliveira, afastado por divergência com o Lucas. Isabel, se quiser, tenho documentos que podem enterrar ele de vez. Marquei um café, naquela mesma tarde. Se tinha algo que aprendi com tudo isso, era que as alianças certas mudam qualquer jogo. Pedro chegou pontual, com uma pasta preta e um olhar sério. Eu não sou santo. Fiquei calado por muito tempo, mas cansei de ver canalhas se dando bem. Na pasta estavam planilhas, e-mails impressos e anotações feitas à mão, tudo ligando Lucas a contratos superfaturados com empreiteiras ligadas a políticos. Aquilo era mais do que munição, era dinamite. Você tem certeza que quer me dar isso? Perguntei. Ele assentiu. Você é a única que tem coragem de derrubar ele, e já passou da hora. Ali entendi. A vingança que eu tanto quis não era só minha. Com os novos documentos, levei o material direto para o Ministério Público. A investigação que antes era sobre má gestão, agora ganhava contornos de corrupção. E enquanto Lucas tentava negar tudo, as provas o sufocavam. Na semana seguinte, ele foi intimado a depor. A imprensa já sabia. Manchetes como ex-marido de executiva investigado, por desvio de verba, se espalharam rápido. Sofia, até então desaparecida, foi vista saindo de um escritório de advocacia criminal.
O império de Lucas, construído em cima de mentiras, finalmente começava a ruir. Mesmo com tudo acontecendo, eu mantinha a rotina firme na empresa. Reuniões, visitas a obras, encontros com investidores. Eu sabia que agora todos os olhos estavam sobre mim. Cada passo errado seria usado contra mim. Então, fui impecável. Me apoiei na equipe que confia em mim, reforcei a governança da empresa e deixei claro: essa nova era não tem espaço para vaidade, corrupção ou ego, só para resultados. Um dos engenheiros mais antigos me parou no elevador e disse: Dona Isabel, pela primeira vez a gente sente orgulho de estar aqui. Mas havia uma última peça do quebra-cabeça que ainda não se encaixava. Dona Clara. A mãe do Lucas nunca aceitou minha liderança. Desde que assumi a empresa, ela ficou em silêncio. Não apareceu em reuniões, nem respondeu mensagens. Até que um dia, ela me procurou, pediu para conversar pessoalmente. Marcamos na sala da presidência. Ela entrou elegante, como sempre, mas com um olhar duro. Você destruiu meu filho? Ela disse. Não, Dona Clara. Seu filho se destruiu sozinho. Eu só revelei o que ele escondia. Ela continuou me olhando com raiva, mas também com algo diferente nos olhos. Talvez fosse orgulho disfarçado ou medo. Ele vai te processar, vai te derrubar. Você sabe disso, né? Disse ela. E eu respondi com calma. Pode tentar, mas se ele cair, dessa vez não vou estar lá para segurar. Ela se levantou e foi embora sem dizer mais nada. Mas antes de sair, deixou um envelope sobre minha mesa. Nele, uma foto antiga minha e do Lucas no início da empresa, com uma frase escrita à mão. Ele não era assim, mas você também não era. E eu soube. Os dois mudaram. Só um de nós evoluiu. O envelope que Dona Clara deixou ficou sobre minha mesa o dia todo. Eu olhava, mas não abria de novo. Aquela foto antiga era um lembrete de tudo que fui. Da mulher que acreditou, que construiu, que amou um homem que depois virou outro. Mas também era uma prova do quanto eu cresci. À noite, sozinha no meu apartamento, olhei para mim no espelho e pensei: você chegou aqui por mérito e não deve desculpas a ninguém. Naquela madrugada, tomei a decisão de encerrar de vez aquele ciclo, mas do meu jeito. Comecei a planejar o evento de rebranding da empresa. A Oliveira Incorporadora ia mudar de nome. Sim, o nome dele sairia da fachada, da história, da memória. Contratei uma agência premiada, montei uma nova identidade visual e marquei a coletiva para o fim do mês. O novo nome: Monteiro Engenharia. Meu nome, minha história, minha força. Quando anunciei isso internamente, houve silêncio por alguns segundos e depois aplausos. Finalmente algo com a cara da nova gestão, disse uma funcionária do jurídico. E eu respondi: é só o começo. Enquanto a mudança avançava, Lucas mandava indiretas nas redes sociais. Vídeos vitimistas, frases genéricas, fotos antigas com legendas como lealdade é coisa rara. Mas ninguém comprava mais essa versão. A verdade já tinha vindo à tona, a máscara tinha caído, e o que antes era admiração, agora era pena. Um ex-rei mendigando likes. Eu não rebatia. O silêncio é a resposta mais elegante que existe, principalmente quando se tem resultados. E os meus estavam aparecendo rápido. Com a empresa em ascensão e a nova marca prestes a ser lançada, recebi uma ligação que me surpreendeu. Era de uma grande incorporadora internacional interessada em fazer uma parceria com a Monteiro Engenharia. Queriam investir em um novo projeto habitacional sustentável. Valor alto, visibilidade enorme. Vocês são hoje uma referência de reinvenção e gestão moderna, disseram. Assinar aquele contrato seria o símbolo máximo da virada. E também a última pá de cal na imagem pública do Lucas. Na véspera da coletiva de imprensa, recebi um e-mail com o título Última Chance. Era do advogado de Lucas. Dizia que ele queria me encontrar pessoalmente antes do evento, sem imprensa, sem câmeras, apenas ele e eu. Pensei por alguns segundos. Tudo em mim dizia que era cilada, mas parte de mim queria olhar nos olhos dele uma última vez. Não por saudade, por encerramento. Aceitei. Marcamos num café discreto fora do centro. Cheguei antes, e quando ele apareceu estava irreconhecível. Mais magro, abatido, roupas amassadas. Mas os olhos ainda eram os mesmos, arrogantes. Ele sentou e foi direto ao ponto.
Você venceu, mas saiba que nunca vai apagar meu nome da história da empresa. Respirei fundo, firme. Lucas, você já apagou seu nome sozinho. Eu só revelei onde você escreveu com tinta fraca. Ele não esperava essa. Ficou mudo. Aproveitei. A diferença entre nós é que você queria aplauso. Eu queria respeito. E adivinha quem conseguiu? Ele baixou os olhos pela primeira vez, sem resposta. Saí daquele café com a sensação de que tudo, enfim, estava no lugar. Não porque eu tinha humilhado Lucas. Eu não fui lá para isso. Fui para mostrar que ele não me intimidava mais, nem com palavras, nem com ameaças. A mulher que ele deixou para trás não existia mais. A Isabel de hoje sabia quem era, sabia o que construiu. E mais do que tudo, sabia o que merecia. E era isso que eu ia mostrar ao mundo no dia seguinte. A nova era tinha começado, e ela levava o meu nome. A coletiva de imprensa foi no mesmo hotel onde ele tinha anunciado o nosso divórcio. Não foi coincidência. Foi escolha. Quando subi no palco, com o novo logo da Monteiro Engenharia ao fundo, lembrei do silêncio daquela outra noite. Só que agora o silêncio era de respeito. Falei sobre inovação, sobre compromisso com a verdade, sobre futuro, e no fim deixei uma frase que estampou as manchetes no dia seguinte. Quando uma porta se fecha com traição, você pode escolher entre ficar batendo nela ou construir um prédio inteiro com a sua assinatura. A reação foi imediata. Investidores mandaram mensagens de apoio. Clientes antigos voltaram a negociar. Novos contratos chegaram. A imprensa destacou não só a transformação da empresa, mas a força da mulher por trás dela. Eu tinha conseguido o que muitos duvidaram: me libertar de um nome, de uma sombra, de uma história que me diminuía. E mais do que isso, reescrevi tudo com minha própria mão. Mas ainda faltava uma última carta. Uma carta que seria minha verdadeira vingança. Aquela que não precisava de gritos, só de impacto. Na semana seguinte, publiquei um artigo assinado na revista mais lida do setor. O título: Quando a dor vira potência. No texto, sem citar nomes, contei a minha trajetória. Falei sobre como o abuso silencioso destrói aos poucos, sobre como o ego masculino tenta apagar mulheres competentes e sobre como a melhor resposta não é guerra, é gestão. O artigo viralizou, foi compartilhado por executivas, influenciadoras e até políticos. E então algo inesperado aconteceu. Fui convidada para integrar o conselho de uma ONG que apoia mulheres empreendedoras. Aquilo me tocou mais do que qualquer aplauso, porque eu sabia quantas mulheres estavam passando pelo que eu passei. Silenciadas, traídas, descartadas e agora talvez inspiradas. Aceitei o convite na hora e prometi usar minha experiência não só para levantar prédios, mas para levantar outras mulheres também. O que começou como vingança agora virava propósito. E propósito, acredite, tem um poder que nenhum homem com sobrenome importante consegue destruir. Naquela noite, no meu novo apartamento, olhei a cidade pela janela e respirei fundo. O passado ainda existia, mas não me definia mais. O Lucas continuaria tentando, talvez com advogados, vídeos, mentiras, mas nada disso importava, porque no final das contas, ele perdeu o que nunca valorizou: uma parceira leal, uma mente brilhante, uma mulher de verdade. E eu ganhei algo que ele nunca teve: respeito de mim, do mercado e de todos que agora viam a verdade. Na segunda-feira seguinte, entrei no prédio da empresa, como sempre, de cabeça erguida, cumprimentando todos pelo nome. A diferença é que agora eu era reconhecida não só como CEO, mas como símbolo de mudança. Não era raro encontrar bilhetes na minha mesa de estagiárias e funcionárias, dizendo "Obrigada por abrir caminho". Me emocionava porque durante anos eu mesma duvidei do meu valor. Lucas me fez acreditar que eu só existia por causa dele. Agora o Brasil inteiro sabia. Ele só chegou onde chegou por minha causa. Na reunião com o time de expansão, aprovei 2 novos projetos. Um em Salvador e outro em Curitiba, ambos com foco em moradias acessíveis e sustentabilidade. Era uma linha que a antiga gestão jamais teria coragem de seguir. Isso não dá lucro imediato, Lucas dizia. Mas eu acreditava em lucro com propósito, e o mercado também. Desde o rebranding, as ações da Monteiro Engenharia subiram 18%. Analistas chamavam isso de efeito Isabel. E pela primeira vez eu sentia que minha visão de futuro não precisava mais pedir permissão. Mas claro,
O Lucas não sabia perder. Nem em silêncio. Ele tentou uma última cartada. Deu uma entrevista exclusiva a um portal de fofocas, dizendo que foi traído por dentro da própria casa. Se fez de vítima, chorou. Disse que perdeu tudo. A intenção era me pintar como cruel, mas o tiro saiu pela culatra. Os comentários do público foram claros. Ele só está colhendo o que plantou. A sociedade estava mudando, e a narrativa de homem traído, coitado, não colava mais, especialmente quando os números diziam outra coisa. Minha equipe jurídica apenas me ligou para avisar. Você não precisa responder, só siga em frente. E foi o que fiz, porque às vezes a melhor resposta é continuar crescendo. Uma semana depois, Lucas recebeu a notícia de que suas contas estavam bloqueadas pela justiça. O Ministério Público abriu investigação formal, e uma construtora parceira rompeu o contrato com ele. Ele tentou reagir, tentou negociar, mas ninguém quer se associar com o escândalo. E o nome Oliveira, que ele tanto valorizava, agora era um peso, morto. Nesse mesmo dia, fui homenageada numa premiação de mulheres líderes. O auditório estava lotado. Quando chamaram meu nome, caminhei até o palco com o coração acelerado. Lembrei de tudo. Da faculdade, do primeiro escritório pequeno, dos dias em que fui ignorada. E agora eu era reconhecida como uma das 100 mulheres mais influentes do país. Essa homenagem é para todas que ouviram que não podiam, que eram emocionadas, exageradas, difíceis. Continuem, porque difícil mesmo é segurar uma mulher decidida. O discurso foi ovacionado. Voltei para casa naquela noite com a alma leve. Não por vingança, mas por justiça. Eu havia reconstruído minha vida, minha carreira e meu nome, tijolo por tijolo, e sabia que a última parte ainda viria, porque no fundo Lucas ainda guardava um trunfo, e eu também. Só que o meu era mais poderoso e estava prestes a ser revelado. 2 semanas depois da premiação, recebi uma ligação inesperada. Era da secretária de um juiz federal. Dona Isabel, o Ministério Público solicitou seu depoimento como testemunha principal no caso de desvio de verba envolvendo Lucas Oliveira. Eu respirei fundo, não por medo, mas porque sabia que aquele momento chegaria. Fui até o fórum com a cabeça erguida e todos os documentos em mãos. Quando entrei na sala de audiências e vi o Lucas algemado, entendi que a justiça tarda, mas quando chega faz silêncio. Ele me olhou como se ainda esperasse piedade. Mas eu não estava ali por vingança. Estava por responsabilidade. Meu depoimento foi firme, técnico, direto. Contei tudo. Como ele tirava recursos dos projetos sociais, como manipulava contratos, como usava pessoas para esconder desvios. A promotora me olhava com admiração. O juiz anotava cada palavra. Lucas abaixava mais a cabeça a cada revelação. E no final ouvi minha própria voz dizer: ele não destruiu só um casamento. Ele quase destruiu centenas de sonhos. A audiência terminou. Fui embora em silêncio, sem dar entrevista. O que importava não era a manchete. Era a verdade. No dia seguinte, a empresa recebeu uma carta anônima. Nela, um simples bilhete. Obrigada por não desistir da gente. Assinado, uma ex-funcionária que voltou a sonhar. Guardei aquele papel na minha agenda. Porque às vezes a maior vingança não é destruir alguém, é salvar tudo que ele tentou afundar e fazer melhor. Isso era mais do que justiça, era reconstrução, era legado. Na mesma semana, o Conselho da Monteiro Engenharia aprovou meu plano de expansão para 5 novas cidades. Com isso, geraríamos mais de 800 empregos diretos. Ao anunciar isso na reunião geral da empresa, vi lágrimas nos olhos de gente que estava lá desde o início. A senhora fez o impossível, Dona Isabel, disse um dos engenheiros. E eu respondi com um sorriso. O impossível é só o que ainda não foi tentado por alguém com coragem o suficiente. A sala explodiu em aplausos. Sofia, a ex-amante, não apareceu mais. Descobri que havia fechado um acordo de delação premiada. Ela entregou tudo sobre os esquemas, do Lucas. Foi a última peça que faltava para o caso ser fechado. Em silêncio, ela fez o que ele nunca conseguiu. Assumiu a responsabilidade pelos erros e talvez por isso tenha conseguido algum tipo de paz. Já Lucas agora respondia por crimes financeiros, improbidade administrativa e estava prestes a perder todos os bens. Mas faltava a última parte.
A assinatura da doação da casa onde Lucas cresceu era o único bem que ele ainda tinha no nome. Um imóvel simples, mas simbólico. Durante o processo, foi autorizado que ele escolhesse uma instituição para doar. E adivinha quem ele nomeou como responsável por intermediar isso? Eu. A mulher que ele traiu, desprezou, tentou apagar e que agora decidia o destino da única coisa que ele ainda podia chamar de lar. Na semana seguinte, fui pessoalmente visitar a instituição que receberia o imóvel. Era um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. O local precisava de reformas, móveis, estrutura. E ali, naquele lugar simples, encontrei um propósito maior do que qualquer contrato milionário. Ao assinar os papéis da doação, olhei para a diretora da ONG e disse: "Esse lugar vai acolher quem ninguém quis proteger." E, ironicamente, com a casa de alguém que nunca soube valorizar a mulher que teve ao lado. A história foi parar em todos os jornais. Isabel Monteiro doa imóvel de ex-marido para abrigo de mulheres. O público aplaudiu. Não foi uma vingança gritada, mas uma que calou fundo. A mensagem era clara: eu não destruí ninguém. Eu apenas reergui tudo que tentaram enterrar e dei novo destino ao que antes só servia de cenário para a hipocrisia. No fundo, foi a forma mais silenciosa e elegante de fechar um ciclo. Transformar ruínas em refúgio é a vitória mais bonita que existe. Na última sexta-feira do mês, cheguei cedo à sede da Monteiro Engenharia. O novo letreiro brilhava na fachada. Meu nome, estampado com orgulho, agora era símbolo de reinvenção. Entrei na sala da presidência, sentei à mesa e respirei fundo. Lembrei de cada lágrima, cada humilhação, cada vez que fui diminuída. E agora cada uma dessas dores tinha se transformado em tijolo de algo muito maior. O silêncio daquela sala me lembrou que o poder não está em gritar, está em construir, enquanto os outros tentam te destruir. Alguns dias depois, dei minha última entrevista sobre o caso. O repórter me perguntou: "Isabel, você diria que teve sua vingança?" Sorri, olhei firme para a câmera e respondi: "Vingança é pequena. Eu preferia algo maior: justiça, liderança e legado." Naquela hora, entendi que meu nome não estava mais ligado ao do Lucas. Estava ligado a uma história que inspirava, que abria portas. E isso era só o começo. Hoje, enquanto você assiste essa história, eu te peço: se inscreva no canal, porque não é só sobre mim, é sobre todas as pessoas que um dia foram subestimadas, traídas, esquecidas e decidiram se levantar com força. Se você chegou até aqui, é porque também carrega uma chama dentro de si. E talvez só precise lembrar: você não precisa ser aceita por quem te subestima. Você só precisa se tornar impossível de ignorar. E foi isso que eu fiz. Transformei dor em propósito, traição em estratégia e silêncio em poder. E se me perguntarem hoje quem sou eu, respondo com tranquilidade: eu sou Isabel Monteiro. A mulher que não só sobreviveu à traição, mas a usou como combustível para construir um império inabalável, inspirando gerações a valorizarem seu próprio brilho e a nunca aceitarem menos do que merecem. Porque no final, a verdadeira vitória não é derrubar o outro, mas erguer-se tão alto que o passado se torna apenas uma sombra distante, enquanto o futuro se abre amplo e luminoso à frente.